cumprirmos a nossa missão de ajudar e ser ajudado no trabalho da Casa Espírita. Também cumprimentamos os nossos irmãos que nos acompanham pela live do Facebook, que sejam todos bem-vindos a essa reunião pública. Gostaria, antes de iniciarmos as nossas reflexões, reforçar o aviso que a irmã Zileide passou a todos sobre o curso do estudo sistematizado da doutrina espírita, o EST. Estão abertas as inscrições ali na secretaria. As aulas começam no mês de março, uma vez por semana, às terças-feiras, das 19 às 20 horas. Recomendo uma grande oportunidade de você conhecer essa doutrina consoladora que nos explica muitas coisas que às vezes não entendemos. É sem obrigação nenhuma, você pode vir, se não gostar, pode deixar para uma próxima etapa. Dito isso, as nossas reflexões de hoje, seguindo os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, nós temos no item 6, umas reflexões que achamos muito interessante. A parábola dos talentos. O que são parábolas? A palavra parábolas eram narrativas alegóricas usadas nos tempos antigos, naqueles tempos, que as pessoas ainda não tinham entendimento dos ensinamentos de Cristo. Ele usava exemplos, figuras, alegorias para ministrar os ensinamentos. Conta então, nesta parábola, que o Senhor age como homem, que precisava viajar e deixou os seus talentos a 3 servos seus. E a cada um deles deu diferentes quantidades de talentos, conforme o merecimento de cada um deles. Ao primeiro deu 5 talentos, a um segundo deu 2 talentos, e a um terceiro servo deu 1 talento. E foi-se a viajar. Imediatamente, aquele que tinha recebido 5 talentos fez uma aplicação e duplicou os 5 talentos, conseguindo mais 5 talentos. Da mesma forma, o segundo que ganhou 2 talentos fez uma aplicação e duplicou também em 4 talentos. O terceiro pegou o seu 1 talento e enterrou na terra. Passado algum tempo, o Senhor voltou e pediu a prestação de contas dos seus talentos, que ele havia deixado para os seus servos ministrarem. O primeiro lhe disse: aqui está, Senhor. Me deste 5 talentos e ganhei mais 5. Estou lhe devolvendo 10 talentos. Ao que ele diz: muito bem, meu bom e fiel servidor. Foste grande nas pequenas coisas. Venha festejar conosco, porque terei outras coisas para você. O segundo, da mesma forma, disse ao Senhor: Senhor, me desse 2 talentos, eu os dupliquei, estou lhe dando 4 talentos. Ao que o Senhor também respondeu da mesma forma:
bom fiel servidor, fostes fiel em pequenas coisas, venha também comemorar conosco. E por sua vez, o servo que tinha ganhado um talento, veio até ele e disse: eu tive medo, eu temia ao Senhor. Então, eu peguei o seu talento e enterrei, porque sei que não colhes onde semeaste, que não ceivas onde plantaste. Ao que seu Senhor lhe responde: servo mau e preguiçoso, se sabias que não colho onde semeei, se não ceifo onde puseste, deveria ao menos ter colocado os meus valores aos banqueiros para que rendesse juros quando eu voltasse. Que você seja entregue às trevas, onde haverá dor e ranger de dentes. Essa parábola, ela parece um pouco pesada nessa divisão, parece bem justa nessa divisão de quantidade de talentos que cada um dos servos recebeu. Mas ela nos traz 3 fatores que nós, ao entendermos, vamos nos aperceber o quão é sábia a justiça de Deus. O primeiro, a multiplicação. Quando nós encarnamos, quando nós viemos a esse mundo, nós trazemos um talento qualquer, um dom. E que Deus quer de nós, espera de nós, que nós os multipliquemos. Não importa se você é pobre ou é rico. Na balança divina isso não tem importância nenhuma. O que importa é o que você faz com o talento que você recebe. O rico, se ele fizer bom uso da fortuna com a qual foi agraciado, ajudando quem precisa de uma forma, não distribuindo gratuitamente, porque assim daqui a um pouco nenhum dos dois vai ter nada. É como diz o ditado popular: não dê o peixe, ensine a pescar. Se ele usar a sua fortuna em seu benefício, mas que beneficie aqueles que estão ao seu redor e uma comunidade em geral, gerando fontes de emprego, gerando oportunidades de crescimento para quem não tem condições, ele receberá seu tributo duplicado, porque um bom colaborador dá lucro, sabemos. Um bom colaborador, bem remunerado, bem tratado, bem agraciado, dá lucro. Em contrapartida, quando um pobre diz que não pode fazer tal projeto porque não tem condições, isso não é uma meia verdade. Porque Deus, como um pai que não desampara seus filhos, nunca dá um compromisso ao Espírito que ele não possa cumprir. Se você está passando, se nós estamos passando por uma necessidade neste momento, e estamos muitas vezes desencorajados, está nos faltando
faltando nos aperceber daquilo que nós só conhecemos quando precisamos, a nossa força interior. Só vamos saber da nossa força quando nós precisarmos usá-la, às vezes, muitas vezes, obrigado. É um despertar amargo, é verdade. Mas nós saberemos que temos uma força interior. Então Deus nunca desampara os seus e Ele espera que tanto o pobre como o rico multiplique os seus talentos. Outro fator que essa parábola nos mostra também é o chamamento. O que seria esse chamamento? O chamamento de Deus. Quando Ele te chama para as boas obras, quando Ele te dá as oportunidades do trabalho, quando Ele te dá sinais de que você é capaz de fazer o bem, de colocar as suas virtudes em trabalho. Porque você dar um ombro, dar teus ouvidos, dar um abraço, não custa nada. Além da tua vontade, claro, não custa nada. E esse é o trabalho que a doutrina nos ensina e nos mostra, que as grandes realizações começam pelas coisas pequenas. Você não começa a fazer uma casa pelo telhado, sabemos. Mas se a tua estrutura, a tua base não for sólida, no momento que você colocar as paredes para cima, os pilares para cima, e ela não tiver uma estrutura apropriada, chegará um determinado momento que ela vai ruir, vai cair. E você terá que recomeçar tudo de novo. Não que isso seja relevante, porque aprender a levantar a gente tem que cair. E é no momento do tombo feio que nós aprendemos a nos levantar. Porque é através da dor, através do sofrimento, que nós conseguimos trazer aqueles nossos talentos à tona que nós nunca imaginávamos que tínhamos. Muitas vezes nós damos desculpa para as nossas imperfeições. Eu não posso, eu não consigo. Isso apenas é uma desculpa e não servirá como desculpa na hora do acerto final esse tipo de medo. Porque quando Deus permite que nós retornemos à carne para expiarmos, para nos depurarmos, Ele não simplesmente nos manda sem a sua proteção. Evidentemente, conforme cada merecimento. Mas, quando você considera 5 talentos, 2 talentos ou 1 talento, e quando você considera que 1 talento é pouco, estamos enganados. 1 talento não é pouco. 1 talento é uma oportunidade que todos nós estamos tendo para nos refazermos, para nós galgarmos degraus e irmos conquistando 2 talentos, 5 talentos. Então, quando nós apenas reclamamos da vida, que a minha vida é muito miserável, porque a grama do vizinho é melhor que a minha, nós nos apercebemos que o vizinho trata a grama dele, cuida da grama dele com zelo, com carinho, enquanto que a tua você deixa a mercê. E assim é na vida da gente. As pessoas vencedoras, as pessoas que conquistam as coisas, trabalham muito. E elas têm esse merecimento. Diferentemente do preguiçoso, do ocioso, que bota desculpa em tudo para trabalhar,
medida atrás de desculpas. E também, por fim, essa parábola nos traz uma lição muito interessante, que quando a gente se pergunta por que aquele que recebeu um talento fracassou, e ele nos dá a resposta. Ele teve medo. E assim na vida da gente. Quando nós temos medo de ousar, quando o medo nos paralisa, quando o medo nos tira do prumo, e nós simplesmente o aceitamos, nós estamos colaborando para que o nosso talento não passe daquele, e estamos enterrando uma qualidade que nós temos. A Deus, Ele fica feliz, muitas vezes não pela tua obra realizada, mas pela tentativa que você faz para fazer uma boa obra. E nós, enquanto espíritos imperfeitos em aprendizado, vamos fazer muitas obras imperfeitas, mas se a fizermos com zelo, com vontade, com fé, mesmo caindo, mesmo fracassando, nós ainda teremos a oportunidade de ganharmos um talento para nos reconduzirmos neste caminho de trevas, onde ainda possamos ser a luz neste caminho, embora muitas vezes a escuridão nos desvie, nos cegue, nos deixe perdidos. A nossa luz interna ainda, se ela for alimentada com boas atitudes, com boas intenções, nós conseguiremos dar a claridade suficiente para nos refazermos. Quando a parábola cita que haverá dor, ranger de dentes, está falando da reencarnação. O que nós não conseguimos fazer hoje, talvez esse irmão, esse servo que recebeu um talento, numa vida pretérita, ele tenha exagerado com a fortuna, não tenha sabido administrá-la com sabedoria e voltou nessa existência para aprender a administrá-la. E a mesma coisa acontece conosco, porque a vida é uma semeadura. Não existe, a vida é uma semeadura e vamos colher exatamente aquilo que semeamos. Então, chega um momento que nós temos que nos perguntar: que tipo de talento eu estou tendo? Ou mais importante, que tipo de talento eu estou querendo ser? Quando se fala em talentos, a parábola aqui diz, se refere à parte financeira. Nós temos talentos materiais e talentos espirituais. Nossos talentos materiais, dinheiro, poder, corpo físico, ficarão aqui, são da terra e a terra pertence. Nós levaremos conosco as nossas boas virtudes, o nosso bom trabalho no caminho do bem, a nossa inteligência, a nossa cultura. São esses conceitos, são essas qualidades que vão determinar quanta dor iremos sentir numa próxima reencarnação. Sabemos
qualidade de vida a quem tem menos. Mas sabemos também que os bens espirituais ainda são os mais importantes, porque eles serão os nossos advogados na eternidade. São eles que vão determinar quantos talentos nós deveremos ganhar numa próxima reencarnação. Nós estamos em construção, meus irmãos, todos nós. Estamos em construção, nós já tivemos outras vidas passadas, e quando sairmos dessas, vamos entrar numa grande fila de espera para retornarmos. Então, que possamos aproveitar esse momento que estamos aqui para entender, para aprender os ensinamentos que a todo instante estamos sendo exemplificados naquilo que nós devemos nos melhorar. E não nos enganemos. Nós sabemos no que nós precisamos nos melhorar. Muitas vezes não utilizamos o nosso talento do bom senso por orgulho, por egoísmo e por algum outro fator que trava a nossa vontade de evoluir. Então, façamos um exame da nossa consciência e repito, que tipo de talento estamos tendo hoje e o mais importante, que tipo de talentos queremos ser. Porque através desse conhecimento individual de cada um de nós, que nós vamos nos melhorarmos. Porque uma sociedade, ela é composta por muitos indivíduos de diferentes evoluções. Tem os que vão receber 5 talentos, os que vão receber 2, e aqueles que vão receber 1. Mas todos estão na mesma balança. E aquele que está com 5 talentos, ele está mais adiantado evolutivamente, ele vai ajudar o que tem 2 talentos, que está um pouquinho atrás dele, e sucessivamente o de 2 talentos vai ajudar o que tem 1 talento, e todos vão se ajudar. Porque esse é o objetivo maior da nossa vinda a esse planeta de provas e expiações, mudando agora para a regeneração. Mas para chegar na regeneração, nós precisamos ainda fechar esses círculos viciosos que não nos deixam evoluir. Então, a mensagem que a gente queria dizer hoje, e gostaríamos que todos tivessem um entendimento, é que nós possamos, através da multiplicação, do chamamento e principalmente lutar contra os nossos medos, possamos criar um caminho onde as nossas virtudes possam ser úteis, primeiramente a nós, porque nós precisamos estar bem individualmente, primeiramente a nós, e isso não é egoísmo. Para você ajudar, você precisa estar bem e repartir esses talentos com aqueles que nos cercam, em qualquer parte da nossa sociedade, e principalmente dentro do nosso seio familiar, que é onde as coisas acontecem e nós sabemos, onde encontramos muitas vezes as nossas maiores dificuldades. Mas, como Deus não desampara nenhum dos seus filhos, estamos na luta, estamos buscando o nosso melhoramento. E quando nós dissemos no início que estamos muito felizes pelo reinício das nossas atividades, é porque vocês fazem parte do nosso crescimento também, enquanto trabalhador da casa espírita. Porque nos remetem a responsabilidades que devemos ter para com os senhores, para com os irmãos, mas principalmente conosco
Isso nos faz crescer e isso faz aflorar o talento de cada um. Obrigado pela atenção. Que todos tenham um bom início de semana, que possamos muitas vezes ainda nos encontrar nesse ano que está se iniciando, cheio de esperança, cheio de fé e principalmente cheio de talentos. Muito obrigado. Então agora, nesse momento, vamos relaxar, vamos nos preparar para o passe, esquecendo por alguns instantes o mundo lá fora, fazendo fortemente aquele pedido de ajuda, de amparo à espiritualidade, ao seu anjo da guarda, ao Mestre Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso. Relaxe nesse instante, meu irmão, peça com fervor, que serás atendido conforme seu merecimento. Que a espiritualidade nos ampare e nos proteja em mais esse início de semana, e somos gratos por a oportunidade de aqui estarmos no trabalho na sua seara. Que assim seja.